Agora, 12h50, me conta uma coisa, quem nunca sonhou com a casa própria, hein? Pois é, só depois da escolha do imóvel e do negócio fechado, surgem alguns compromissos, gente, que precisam ser assumidos. E aí vem a dor de cabeça, muitas vezes. Um desses compromissos é o ITBI. Sempre que um imóvel muda de dono, o imposto precisa ser pago. É como se fosse, pessoal, uma garantia de que o imóvel é seu, sabe? Pois é, pela lei, esse valor equivale a 3% do valor do imóvel e deve ser calculado sobre o valor real da venda. Só que tem aí chegado à Câmara Municipal várias denúncias de que esse cálculo ele tem sido feito sobre valores estimados pela Prefeitura. É o que conta pra gente agora o vereador Braulio Lara, que inclusive estava numa audiência agora há pouco, né? Ele que é do Partido Novo. E aí fugiu lá da audiência, acho que já tem acabado, ele vai contar pra gente. E ele fala com a gente ao vivo. Oi, vereador, muito obrigado por nos atender, né, por falar com a gente aqui hoje no Rede Notícia, primeira edição. Eu que agradeço o espaço. Acabamos de encerrar nesse instante a audiência pública importantíssima para discutir a aplicação da lei municipal de minha autoria, que foi feita em 2023, mas infelizmente a gente ainda continua tendo o problema da prefeitura avaliar a base de cálculo do ITBI acima do valor real da transação de mercado. Isso tem trazido muita dor de cabeça, principalmente a quem opera o mercado imobiliário, que são os corretores de imóveis, as incorporadoras, as construtoras, que ao irem para a venda do imóvel, tem aquela surpresinha na hora que a guia de ITBI aparece da prefeitura. Então, foi uma discussão boa, uma discussão sadia, e é um assunto que a gente quer avançar. Agora, vereador, o que a prefeitura disse? Porque eu sei que houve, né, representante da prefeitura, o secretário Rubner estava aí também, né, falando a respeito do assunto. A que a prefeitura atribui, né, esses cálculos e a essas reclamações? A prefeitura entende que ela tem a prerrogativa de reavaliar o valor e ela entende que a declaração do contribuinte ela é insuficiente para que eles não tenham uma incoerência com relação ao Código Tributário Nacional. Só que isso foi veementemente criticado e questionado. Por quê? Porque a última alteração por lei complementar do nosso Código Tributário Nacional foi feita agora no início de janeiro desse ano. E a nossa lei municipal já está vigente desde junho de 2023. Então a prefeitura tem que decidir se ela não aplicou devidamente a lei ao longo desses 3 anos praticamente, ou se realmente agora é necessário fazer um ajuste na legislação municipal para que o que é óbvio aconteça. O valor declarado pelo contribuinte é o valor de mercado. E a prefeitura deveria admitir o valor de mercado e não de gerar um grande estresse na vida de todo mundo, trazendo sempre aquela famosa surpresinha de uma guia de ITBI supervalorizada. E a prefeitura não respondeu a esses questionamentos? Hoje a audiência foi muito boa porque abriu novamente um canal de diálogo, uma mesa de negociação, e nós, vereadores, vamos lutar para que a prefeitura se posicione. Se ela indicar que há uma necessidade de alteração da legislação municipal, nós precisamos de fazer isso imediatamente. A minha interpretação como vereador é que não há necessidade de se fazer alteração de legislação nenhuma. O que basta é a prefeitura aplicar o que já está definido. O que tem que valer é o valor declarado pelo contribuinte que ele assumiu no contrato particular dele de compra e venda. E vereador, para quem está no processo de compra ou de venda, enfim, de um apartamento, é possível a gente falar aí no planejamento de tempo, assim, há uma expectativa que a gente tenha, de fato, uma definição sobre esse valor, a formação desse valor, em quanto tempo, assim, é possível dizer? Não, isso é uma... para mim, isso já tinha que estar acontecendo e por isso, inclusive, que a audiência pública foi convocada. A gente está recebendo reclamações de inúmeros contribuintes, pessoas que estão comprando imóveis, e por isso a audiência pública. O que a gente espera é a celeridade da prefeitura para que no próximo mês isso seja realinhado, o entendimento seja refeito e a gente realmente tenha o cidadão que já paga hoje em Belo Horizonte muito imposto. Eu gosto sempre de lembrar, antigamente o ITBI era 2,5%, hoje é 3%, isso já é um valor altíssimo e não é justo a pessoa pagar mais caro do que este valor na transação e ficar aí apertado, tendo dificuldade na aquisição da sua casa, da sua moradia. Agora, vereador, tem um questionamento também que tem sido apontado por algumas pessoas, é o seguinte, elas pagam muitas vezes o valor, né, que é calculado, esse valor que acaba sendo acima do que seria o adequado, mas depois pedem um ressarcimento à prefeitura. Algumas pessoas estão recebendo esse ressarcimento, mas eu coloco aqui também a dor de cabeça que né, você pedir, entrar com ações,
para conseguir algo de volta que às vezes nem precisaria, né? Se a lei já fosse aplicada e isso não precisaria ir para a justiça. E uma outra coisa também é que algumas pessoas falam o seguinte, que é o ressarcimento, ele vem por parte da prefeitura. Mas aí no cartório não tem jeito, porque também tem taxa no cartório que incide sobre o ITBI. E aí o cartório não faz essa devolução, né? Exato. São 3 pontos e é importante a gente ressaltar o seguinte: a prefeitura aumentou sim a agilidade da emissão da guia, isso é um fato. A prefeitura faz a devolução quando ela acata a contestação do cidadão dentro de um prazo aí, isso também é um fato. Mas olha só que interessante, o valor que a prefeitura atribui de forma arbitrária ao valor do imóvel é a mesma base de cálculo que o cartório vai utilizar para entrar nas tabelas de taxas e emolumentos. Então, isso realmente só aumenta o custo para o cidadão. Agora, o ponto principal é que, se a prefeitura acatasse o valor declarado e fosse atrás apenas de valores destoantes, situações que tivessem realmente totalmente fora da curva, aí sim ela poderia cobrar essa diferença de imposto no futuro, mas não impediria uma transação imobiliária. Olha só, a gente viu casos, por exemplo, de pessoas que juntaram todos os seus recursos, foram no banco para tirar o financiamento, e aí na hora que chega no finalmente, ela pega e tem que pagar, por exemplo, 10 mil reais, 15 mil reais a mais na guia. Às vezes ela não tem esse dinheiro, ou ela vai ter que vender até o rim, né, as tripas do coração, tentar desmobilizar algum ativo importante para completar uma guia de imposto, porque senão ela não consegue de fato liquidar as obrigações dela e automaticamente a transação imobiliária que ora estava fechada pode vir, inclusive, virar uma grande dor de cabeça, precisando, inclusive, de recorrer à justiça. É um detalhe muito importante e que a gente precisa de acertar na nossa cidade. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar com a gente. Desejo aí uma ótima tarde e aí bom final de semana também, né? E que possa celebrar aí o Dia dos Namorados também. Que seja um ótimo dia por aí. Um abraço, até mais. Obrigada. Vereador Braulio Laro, sempre muito gentil conosco aqui.